Tamo aí? Voltamos? Então vamos lá, galera, porque a gente tem a nossa aula de número 2 aqui. Pô, tempo muito especial com o Hernandes Dias Lopes, com o reverendo, cara, que honra a gente poder tirar esse tempo para conversar com ele. E olha só, para nossa aula número 2, a nossa jornada, eu vou fazer algumas anotações aqui, tá? Então, se prepara para ir anotando aí também, se você preferir, mas eu vou colocar esse PDF aqui no nosso grupo do Telegram, ok? Então, fica tranquilo que eu vou disponibilizar esse PDF no grupo do Telegram, vou disponibilizar os links que o Hernandes Dias Lopes falou pra gente e vamos lá. Vamos para a nossa aula de número 2. O que eu quero falar com você hoje tem muito do que o Hernandes, pastor Hernandes, ele já começou a pincelar e a falar ali pra gente no tempo que a gente teve juntos. Eu coloquei assim, olha, leia orando e ore lendo, ok? O que você precisa entender é que Bíblia e oração, a leitura bíblica e a oração, elas se misturam o tempo todo e elas devem andar juntos. Por quê? Lembra que eu falei para vocês ontem desse aspecto duplo? Lembra que eu falei para vocês ontem de que a Bíblia tem essas duas características, ok? Ela é um livro... Deixa eu colocar aqui. Olha só. Ela é um livro humano no sentido do homem, né? Foi escrito por homens, ok? Deus usou homens, mas ela é um livro divino. Ela é um livro histórico, mas ela é um livro eterno, ok? Então, eu vou ler e estudar ela, mas eu vou então orar e pedir para que o Espírito Santo esteja comigo. Uma coisa que eu queria falar para você é que o mesmo Espírito que inspirou o autor original a escrever as Escrituras é o Espírito que vai te guiar em toda a verdade da leitura. Então, como que eu venço esse sofisma, Douglas, do não entendo a Bíblia, eu não consigo compreender? Cara, você precisa orar e falar, Espírito Santo, me guia em toda verdade. Então, eu quero te ensinar uma oração muito simples. Todas as vezes que você for começar, que você pegou sua Bíblia, você vai abrir ela, você vai falar, Espírito Santo, me guia em toda verdade. Porque ele prometeu que enviaria então o Espírito que nos guiaria em toda a verdade e que nos faria lembrar de todas as palavras dele. Então, é maravilhoso, porque esse livro é um livro que você lê na presença do autor. O autor, aquele que inspirou os homens a escreverem, esse autor, esse Espírito está aí com você. Esse Espírito habita em nós. E agora você vai ler diante ou com a presença do Espírito. E o Espírito vai te guiar nas duas tarefas, nas duas regras que eu falei. Lembra que eu falei de exegese? Lembra ontem? Exegese está falando do aspecto humano aqui, histórico, aonde nós vamos olhar o contexto, nós vamos olhar o estilo literário, nós vamos olhar como foi escrito, o que queria dizer, o que o autor original quis dizer para os leitores, os primeiros leitores. Isso o Espírito Santo também vai nos ajudar. O Espírito Santo pode nos ajudar no nosso intelecto, para entender melhor, ok? Pode te ajudar a aprender a ler melhor. E também na hermenêutica, ok? Foi escrito lá no século I, por exemplo, no Novo Testamento, mas ele pode ser aplicado no século XXI. Por quê? Porque é eterno esse livro. Então o Espírito também vai nos ajudar como que eu aplico isso que foi escrito para o século I, hoje no século XXI. É o Espírito que nos guia nessa aplicação, porque nós temos que ler a Bíblia entendendo que ela é um livro profético, ela é um livro escatológico, ok? Então, entenda, nós temos que ler orando, nós temos que orar lendo, ok? Porque nós precisamos do Espírito Santo. Olha só, em Salmo 119,
Davi faz exatamente essa oração. Salmo 119 é um salmo inteirinho, é o maior de todos e é inteiro sobre as Escrituras. Olha o Salmo 119, 27. Ele diz assim, olha: faz-me compreender o caminho dos teus preceitos e meditarei nas tuas maravilhas. Ele está orando sobre as Escrituras, sobre entender a Bíblia. Olha só o verso 34. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Então ele está orando, pedindo, me dá entendimento da tua lei. Eu quero entender os teus estatutos. Olha o verso 73. As tuas mãos me fizeram e me formaram. Dá-me entendimento para que eu aprenda os teus mandamentos. Então olha só, ele está ensinando você a orar, pedindo, me ensina a entender as Escrituras. Então, você precisa ler orando e orar lendo. Antes de começar, você vai orar pedindo, Espírito Santo me guie em toda a verdade. Mas depois que você lê, você vai orar, Espírito Santo me ensina a aplicar tudo isso aqui na minha vida. Por quê, gente? Porque é o que o Hernandes falou. Ele disse assim, nós não podemos abordar a teologia pela teologia. Nós não podemos abordar o conhecimento pelo conhecimento. Para que você quer ler a Bíblia? Para que você quer entender as Escrituras? Para obedecer. Para aplicar na minha vida, para ensinar outros a aplicarem, para que a nossa vida seja completamente transformada por essa verdade. Eu falei na entrevista com o Hernandes de um termo chamado teologia de tarefa, que é o que o Gordon Fee fala no Entendes o que Lês. Teologia de tarefa. O que é isso, Douglas? Você vai reparar que não tem nenhuma carta, nenhum texto de Paulo dizendo o seguinte, deixa eu mostrar para vocês qual é a minha teologia, um tratado teológico ali. Não, sempre as cartas são para resolver uma demanda da igreja. Tinha dois brigando, então ele fala da teologia resolvendo um problema, resolvendo uma questão. Então, não tem conhecimento por conhecimento, é sempre para ajudar alguém, para resolver alguma coisa. Então, por que a gente quer aprender as Escrituras, cara? Porque a gente crê que essa é a verdade. E a gente quer aplicar na nossa vida para ser completamente transformado por essa verdade. Porque nós amamos a Deus, nós queremos conhecer a Deus mais e mais para poder obedecê-lo, para descobrir qual é a vontade dele. Então, eu leio orando. Então, eu falo, Senhor, me guie em toda a verdade. Mas também eu oro lendo, porque tudo que eu leio eu falo, Senhor, como é que eu coloco isso em prática? Espírito Santo, como é que isso aqui pode ser traduzido para hoje? Como é que eu aplico isso no meu casamento? Como é que eu aplico isso na empresa que eu trabalho, nos meus estudos, com os meus filhos? E é isso que a gente vai fazer. Então não tem como separar, gente, leitura bíblica e estudo da palavra de oração, ok? De ser guiado pelo Espírito Santo. Agora, olha só. O que eu quero ver com vocês hoje sobre o nosso estudo? Para a gente poder estudar a Bíblia, nós precisamos ter uma visão geral das Escrituras, ok? Isso aqui é muito importante. Tem um perigo muito grande da gente estudar a Bíblia somente em pedaços, ok? Sem uma visão geral. É perigoso estudar ela em pedaços. Por que é perigoso, gente? Porque imagina que a gente tem um quebra-cabeça, ok? Imagina um quebra-cabeça. E aí eu pego uma peça do quebra-cabeça, tá? Uma parte do quebra-cabeça e te dou, ok? Aí você pega essa parte e tem lá o rosto de uma mulher, por exemplo, nesse quebra-cabeça. Eu te pergunto, essa parte que está na sua mão é do quebra-cabeça? Sim. Ela é uma figura do quebra-cabeça? Sim. Agora, se você não viu a caixa, lembra que na caixa vem o todo? Se você não sabe qual é a figura e tem somente aquela peça, você vai imaginar o resto da figura. Gente, uma galera sabe somente uma parte das Escrituras, sabe um pedaço. E aquele pedaço é de verdade. É uma revelação de quem Deus é de verdade uma parte da história da Bíblia. Só que como ela só tem aquele pedaço,
ela imagina o que é o resto. E ela encaixa, então, aquele pedaço numa figura que a mente dela vai criar. E cada um cria de acordo com o que tem na sua história, na sua vida. Tá? Se você teve um pai mau, às vezes você encaixa aquela figura num Deus mau. Se você teve um pai permissivo, às vezes você encaixa aquela figura num Deus permissivo. Se você sofreu várias coisas na sua vida ou você foi mimado, você cria a história toda a partir da sua mente. Então, presta atenção, uma coisa muito importante é a gente ter uma visão do todo das Escrituras, tá? E com uma visão do todo, aí sim, eu começar a encaixar as partes que eu estou estudando no todo. Deixa eu te dar um outro exemplo para você entender. Imagina que eu convido você para ir em casa, ok? E aí eu falo assim, cara, vamos assistir um seriado, né? Que agora está em alta seriado. O que é um seriado? É um filme gigante, ok? Por exemplo, eu não sei se você chegou a assistir um seriado, um dos que fizeram mais sucesso, né, no mundo, foi o Lost. Lembra o Lost? Né? Um avião que cai numa ilha e aí começa o enredo ali, aquele drama com aquela galera que sobreviveu à queda do avião, né? E eles estão todos na ilha e tal. Imagina que eu falo assim, vamos assistir um seriado, e aí você pergunta, o que você está assistindo? Estou assistindo Lost. E aí eu pego então e coloco na 4ª temporada, episódio 7, e ligo para você assistir. Só que você nunca assistiu o Lost. Você não sabe do que se trata o Lost. Você vai entender algumas das falas? Não. Ou se você entender, você vai fazer a interpretação que você quiser. Por quê? Porque você não sabe a história toda. Você não tem um panorama geral do que está falando ali. Então você vai mal interpretar cada fala, cada cena, porque você não sabe o todo. Gente, esse é o perigo de fazer isso aqui, ó. Eu vou ler hoje aqui Isaías 44, vai. Mas agora escute Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que criou e formou desde o ventre materno. Quem é Jacó? Aí às vezes a gente pega e fala, não, eu sou Jacó, eu sou um servo de Deus, e agora o Senhor está dizendo para mim aqui que desde o ventre materno Ele me criou. Será que você pode dizer que você é Jacó? Quem é Jacó? Que história é essa? E aí como é que eu encaixo isso daqui? E se eu não tenho o todo, eu vou criar o todo. Você está entendendo o que eu estou falando, cara? Como é importante ter uma visão geral das Escrituras. Para quê? Para que agora eu encaixe cada parte na visão geral, ok? Então vamos lá. Por que eu estou falando isso? Porque nós, de alguma forma, a gente ficou meio viciado em pedaços. Gente, a gente está viciado em frase. Não é não? A gente gosta de... e a gente que no Desascope faz isso. A gente posta lá no Instagram lá, né? Uma frase. E aí você fala, uau, olha essa frase, cara. E aí a gente ficou meio viciado em tweet, gente. De tipo, uma frase, um pedacinho que nos impressiona. Só que a gente está se tornando cada vez mais preguiçoso de ir atrás do todo. Então, por exemplo, hoje... fake news é uma coisa que está espalhada. Por quê? Porque alguém pega uma parte do discurso de uma pessoa, de um político, de um cantor, tal, pega uma frase da fala, e uma frase de 1 hora, às vezes, de fala, e coloca lá. E aí a gente olha aquela frase e fala, meu Deus, esse cara é horrível, ou esse cara é maravilhoso. Só que a gente não olha aonde essa frase foi falada, em que contexto, em que situação, o que estava passando na vida dele. Porque a gente tem preguiça de ir atrás e assistir o vídeo de 1 hora. Então a gente prefere as frasezinhas. Então, deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui não é somente para a Bíblia, isso aqui é para tudo. Antes de fazer a sua interpretação, você olhou o todo. Cara, a gente tem que parar com esse negócio de um cristianismo de frases. Um cristianismo de caixinha de promessa, de tirar um negocinho e falar, olha, que versículo maravilhoso. Eu vou repetir. Deus não nos deu versículos. Deus nos deu livros, cartas, poesias, histórias, narrativas. E se a gente não tiver aqui a disciplina, a diligência de olhar para o todo, gente, nós vamos continuar não tendo
a vida transformada pela verdade, porque a verdade é o todo. Então, o que eu queria mostrar para vocês hoje aqui? Presta atenção. Qual que é, então, a visão geral das Escrituras? Ok? Vamos pensar juntos em qual que é a visão geral das Escrituras, para que a gente possa encaixar tudo que a gente vai ler, tá? E todo o estudo que a gente vai fazer em todas essas nossas lives em relação à visão geral. Então, eu coloquei aqui, eu vou desenhar uma linha do tempo para a gente aqui, para a gente ter uma visão geral, ok? Então, vamos lá. Qual que é a visão geral? A gente conhece de forma muito clara o que eu diria que está exatamente no meio aqui, que é a cruz, ok? Que é a vinda de Jesus Cristo. E a vinda de Jesus Cristo fala do que pra gente? De salvação, ok? Fala de perdão de pecados, né? Uma palavra que a gente sempre usa, justificação. Agora, através de Cristo, eu fui feito justo. Agora, até mesmo essa mensagem que é maravilhosa, que é do perdão, da adoção, até mesmo essa mensagem, eu preciso entender que ela está encaixada em um todo. Então, eu tenho que perguntar, por exemplo, por que eu fui salvo? Ok? E isso aponta para o passado. E eu tenho que fazer uma pergunta, por exemplo, para que eu fui salvo? E isso aponta para o futuro. Então eu tenho que ter uma visão da história para saber onde eu me encaixo nisso, e eu tenho que ter uma visão da profecia, da escatologia, para saber qual é a missão de tudo isso. Então vamos lá. Onde tudo começa, gente? Com a criação. Ok? Deus cria tudo perfeito. Cria o homem, a imagem dele, tá? Cria esse lugar perfeito, chamado Jardim do Éden, né? Jardim no Éden, né? E olha só. Esse Jardim no Éden, ele era esse lugar maravilhoso, ele era o paraíso, por quê? Porque céu e terra se encontravam no mesmo lugar nesse jardim, ok? Então, céu e terra estavam aqui. O que nós tínhamos no Jardim do Éden? E que eu já vou te adiantar, que é a história toda. Nós tínhamos Emanuel. Significa Deus conosco. Olha só. Aqui a gente tinha Deus habitando entre nós. Deus morando com a gente em um jardim, onde ele caminhava com a gente. O próprio Deus ensinando, se revelando. O homem conhecendo a Deus e sendo conhecido. Então, isso aqui é a criação, é o Éden, é o que a gente chama do reino de Deus. Quem reinava na terra? Deus, ok? O céu reinava na terra. E aí, você tem então Gênesis 3. O que é Gênesis 3, Douglas? O pecado, a queda. O homem então se rebela. Ele pega do fruto proibido e ele come, dizendo: nós não queremos Deus falando o que é bom e o que é mal. Nós mesmos vamos falar o que é bom e o que é mal. E aí o homem então peca. E aí agora não tem mais céu e terra. Por quê? Porque o céu é santo, santo e santo. E a terra agora tem pecado. Então ela não tem mais essa sobreposição. E agora é só terra. Ok? O pecado entra e agora Deus não habita, não mora mais com o homem. Você não tem mais Emanuel, porque ele não vai habitar no meio do pecado. Só que Deus, cara, que é cheio de graça e misericórdia, ele tem um plano. Ele nunca é pego de surpresa. E então ele escolhe um homem chamado Abraão. E ele diz: Abraão, da sua família, eu vou abençoar todas as famílias da terra. Ele faz uma promessa em relação ao descendente de Abraão. Presta atenção, ao descendente de Abraão. E Abraão tem um filho chamado Isaac. E aí Isaac tem um filho chamado Jacó. E Jacó, então, é aquele que vai dar nome a uma nação. E qual é o nome dessa nação, Douglas, que Jacó dá nome? Israel.
E Israel é composto desses 12 filhos de Jacó, que são as 12 tribos, né? E dessas 12 tribos, um é escolhido, que é Judá, ok? Das 12 tribos, um é escolhido, Judá. E de Judá viria um rei, e esse rei é ungido, e é Davi. E uma promessa é feita a Davi, dizendo o seguinte: virá um rei da sua descendência que vai sentar no trono para sempre. E quem é esse filho de Davi? Quem é esse descendente de Abraão? Quem é esse da nação de Israel? Quem é esse da tribo de Judá? Jesus Cristo, cara. Meu irmão, eu começo a queimar quando eu penso nisso aqui. Então, ele vem para cumprir tudo isso aqui, que era o plano de redenção. Ele vem, então, e ele nasce, Jesus Cristo, o filho de Davi, o descendente de Abraão, o da nação de Israel, o da tribo de Judá. Ele nasce. Ele é o Messias, ele é o Cristo, né? Cristo é o jeito grego de falar o que o hebreu diria o Messias, o ungido para cumprir esse plano redentivo. Agora, esse plano de redenção, o que é o plano de redenção, Douglas? É Deus voltando a habitar entre nós. Esse plano de redenção acontece em duas partes. Olha só, ele acontece em duas partes. Na primeira vinda, ok? E nessa primeira vinda, o que ele fez? Nos salvou, nos justificou, e agora, justificados pelo sacrifício dele, Deus pode o quê? Voltar a habitar entre nós. Agora, mas Douglas, a gente não continua tendo pecado? Sim, mas todos aqueles que estão em Cristo não têm mais condenação para eles, porque Cristo levou sobre ele, Cristo se fez pecado no nosso lugar, e agora nele, no sangue dele, nós somos considerados santos, justos, justificados, e então ele pode voltar a habitar entre nós. Então hoje, olha o que você já pode experimentar hoje. O céu na terra de novo. Por quê? Porque Cristo, ao morrer na cruz, justificou a gente, e a gente pode então experimentar o céu que é santo, santo e santo, porque agora nós somos santos nele. Só que o plano de redenção, Douglas, está pronto? Não, ele iniciou na primeira vinda, ok? Então, a primeira vinda não é a história completa. Por quê? Porque ele vai voltar, que é a segunda vinda. E aí nós temos o livro aqui de Apocalipse. O que é a segunda vinda, então? É o cumprimento da profecia. É, então, Emanuel. Repetindo, o que é Emanuel? Deus conosco. Na segunda vinda, ele vai voltar para reinar em toda a terra, meu irmão. Olha o que vai acontecer. Esse Jesus que morreu, que ressuscitou, ele está assentado à destra do Pai, aguardando a gente pregar esse evangelho do reino em toda parte, para toda língua, para toda nação. Para quê? Para ele voltar, para um povo santo, justificado, que está nele, que crê nele. E aí ele vai reinar sobre toda a terra. Ele vai reinar sobre toda a terra, ele vai reinar a partir de Jerusalém. Ele volta e senta num trono físico em Jerusalém, e ele vai reinar em toda a terra. Deixa eu te falar uma coisa importante. Na primeira vinda, ele veio como um cordeiro. Ok? Será que eu consigo desenhar um cordeiro aqui assim? Agora, na segunda vinda, ele vai vir como um leão. É muito interessante, eu estava ouvindo o Fábio Coelho junto com o Ângelo Basso, e ele disse algo maravilhoso. Ele disse assim: na primeira vinda, Jesus um dia entra na sinagoga, ele pega o rolo, dá um rolo para ele de Isaías, e ele lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu.
E ele começa a falar para trazer vista ao cego, para libertar os oprimidos, os cativos. E ele vai falando ali e ele termina assim: e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, na primeira vinda, ele vem anunciar o ano aceitável do Senhor. O que era o ano aceitável do Senhor? O jubileu. O jubileu era: os escravos eram libertos. Ok? E, além dos escravos serem libertos, as dívidas eram perdoadas. Olha só. Então ele veio anunciar o jubileu. Só que o pessoal ficou bravo com ele. Por quê? Porque ele não leu o resto do texto. E qual era o resto do texto? O dia da vingança do Senhor. Ele fala: eu vim anunciar o ano aceitável do Senhor, o jubileu, perdão de pecados, libertação dos escravos, perdão das dívidas. Mas na sequência do texto era o dia da vingança, só que ele não diz sobre o dia da vingança. Por quê? Porque o dia da vingança é a segunda vinda. Então, essa primeira vinda foi para perdoar os pecados, para nos justificar, mas na segunda vinda é o dia da vingança, é o dia da justiça. E essa palavra vingança pra gente é muito ruim, por quê? Porque nós somos pecadores, a gente não sabe fazer a vingança. Agora, o Deus perfeito e justo sabe a justa medida da vingança, tanto que ele diz: a vingança é minha. Então, hoje, gente, onde nós estamos vivendo na história? Aqui, olha, nós estamos aqui. Nós estamos aqui. O que é aqui? Entre a primeira vinda e a segunda vinda. E a pergunta é: que estilo de vida que nós temos que ter aqui? Ok? Que a gente já pode experimentar o céu na terra, mas estamos aguardando isso acontecer em plenitude com a vinda de Cristo, a vinda de Jesus para reinar sobre toda a terra. Então, qual é o desafio, gente? A partir de agora, você lê a Bíblia com esse panorama em mente. Então vamos lá. Para a gente resumir, para a gente encerrar nossa live de hoje. Qual é a mensagem da Bíblia de Gênesis e Apocalipse? Deus quer habitar entre nós. A Bíblia começa em Gênesis com Deus habitando entre nós em um jardim. E ela termina em Apocalipse com Deus habitando entre nós na Nova Jerusalém. Então, anotar aqui, ó, Nova Jerusalém. Ok? Então, a Bíblia é como que Deus criou todas as coisas perfeitas, o homem pecou, mas ele tinha um plano de redenção para o planeta todo e ele vai redimir todas as coisas, a natureza, a gente, tudo. Ele vai redimir tudo. Ele chama de novos céus, nova terra, nova criatura, e ele vai vir habitar entre nós. Vai ser Jesus reinando em toda a terra por 1000 anos, depois entregando o reino para o Pai, e o Pai reinando eternamente entre nós, meu irmão. Essa é a história da Bíblia. Então, quando eu vou ler Gênesis, eu leio a partir disso. Quando eu vou ler Êxodo, eu leio a partir disso. Quando eu vou ler os profetas, eu vejo eles profetizando isso. Quando eu vou ler os evangelhos, é com isso em mente. Quando eu leio as cartas, Atos, a igreja sendo inaugurada, é com isso daqui em mente que nós vamos ler. Quando você lê Apocalipse, é com isso em mente. Então, é como... Eu não sei se você lembra daquele filme, O Sexto Sentido. É um filme antigo, talvez muitos nem se lembrem ou não assistiram, mas é um filme, eu vou dar um spoiler aqui, ok? Que o menino vê gente morta. E o personagem, um dos personagens principais, você descobre no final, ele fica interagindo com o menino o tempo todo, e você descobre no final do filme que aquele homem estava morto também. Então o filme inteiro dá a impressão que ele está vivo, porque o menino vê ele, só que o menino vê gente morta. Então você descobre no final do filme que o cara estava morto. Só que quando, eu não sei se você fez essa experiência, de voltar e ver o filme de novo. Quando você vê o filme sabendo do final, sabendo da história, você começa a reparar, olha só, ele estava ali na sala, mas ninguém olha para ele, porque só o menino vê ele. Só que no início você não repara nisso, porque você não sabe a história toda. Então, você vai vendo as cenas e agora tudo faz sentido, olha.
Agora dá para perceber que ele estava morto. Tinha dicas o tempo todo que ele estava morto, que aquele cara não, ninguém mais via ele. Então, o que eu estou dizendo para você? Agora você vai ler a Bíblia a partir do plano todo. Você sabe o fim. Ele esmaga a cabeça da serpente. Ele destrói a Babilônia. E vem agora com a Nova Jerusalém. Então, você sabe a história toda. Então, você vai ler as partes e estudar as partes à luz do enredo todo. À luz do plano todo. É claro que agora tem um monte de detalhes aqui no Abraão, no Isaac, no Jacó, em José, em Moisés, em Davi, e as profecias de Isaías, e como que Daniel profetiza sobre o fim. Tem um monte de detalhe maravilhoso que, como eu disse na última aula, é para a gente gastar a vida inteira meditando e aprendendo. É esse quebra-cabeça de 100 mil peças, entendeu? Que todo dia Deus nos dá uma peça, a gente vai encaixando e enxergando. Mas aqui Deus está deixando a gente olhar para a caixa do quebra-cabeça. Olha aqui qual é a figura, ok? Que você vai gastar a sua vida montando e cada dia tendo muito prazer em aprender mais e mais sobre aquilo que Deus vai revelando para a gente. Para quê, Douglas? Para que você entenda qual é o seu papel nesse plano todo. Para que você entenda por que Ele te salvou, por que Ele te justificou, para te inserir na história dele e te deixar participar do que Ele está fazendo, te deixar participar da redenção de todas as coisas. Essa live, sabe por quê que eu estou fazendo essa live? Porque essa live se encaixa aqui, ó, nesse momento da história aqui, ó. Nós estamos aqui porque eu estou aqui ensinando as pessoas a ler a Bíblia aqui, ó, porque essas pessoas vão compreender a missão delas, as pessoas vão ser salvas e essas pessoas vão fazer isso e isso e isso até que Ele volte. É para você ser inserido na história de Deus. Esse é o panorama geral. Eu espero que isso te empolgue como empolga a gente aqui, como gera um uau dentro de nós entender isso aqui. Então, resumindo o que eu queria que você entendesse hoje aqui. Não dá pra gente ficar olhando somente para pedaços sem olhar para o todo, ok? Amanhã eu vou ter um convidado especial, Ângelo Basso, vai estar com a gente aqui. E por que eu chamei o Ângelo? Porque eu quero que ele fale, e o Ângelo é um estudioso de escatologia, fim dos tempos, e um estudioso da palavra, eu quero que ele fale um pouco como é que é a experiência dele de interpretar as escrituras e como que ele interpreta a partir do todo. Eu quero que ele reforce tudo isso junto com a gente, ok? Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou pegar esse PDF e eu vou colocar lá no nosso grupo no Telegram. Então você tem que entrar no grupo Telegram, cara. Eu vou repetir, instala o aplicativo aí, pelo amor de Deus, só para você estar no grupo do Telegram lá. O link tá na bio aqui do Instagram do Dizascope. Tem um link lá, se você clicar, você já cai no grupo. Eu vou colocar isso, vou colocar os links que o Hernandes Dias Lopes falou e amanhã eu coloco o link da live lá. Eu tô subindo elas no YouTube e coloco lá só pra galera do grupo, ok? E tá a live de ontem lá também, todo o material de ontem já está lá. Quando você entra, você já tem acesso a tudo lá. Daqui a pouco eu vou sortear esse livro. Como ler a Bíblia livro a livro. Como que eu faço para ganhar, Douglas? Você vai no último post do Dizascope e você vai comentar achamos o livro, hashtag achamos o livro e vai marcar alguém. Você pode comentar várias vezes com pessoas diferentes, ok? Quando duplica, ele não considera, se fizer igual, então comenta com um monte de gente diferente e você vai ter mais chance de concorrer. 11h30 eu coloco no grupo do Telegram quem ganhou. Combinado? E eu vou mandar para você esse livro, Como Ler a Bíblia livro a livro, ok? Então eu vou sortear esse aqui. Você vai daqui a pouco, não faz agora. Você vai sair, vai lá. Você tem até 11h30 para você comentar lá. E aí eu sorteio para todos nós. Eu vou abrir agora uns minutinhos para a gente fazer perguntas, ok? Então eu vou liberar os comentários aqui para vocês poderem fazer perguntas. Amanhã nós estamos de volta às 10 da noite aqui. Então não perde, ok? Vamos lá. Os comentários estão abertos aí. Fala um pouco aí também do que Deus ministrou seu coração nessa live. 11h30 a gente também vai colocar um post aqui no Dizascope para você comentar o que mais mexeu com você nessa conversa com o Hernandes Dias Lopes e no nosso estudo da aula 2 aqui, ok? Então você comenta lá. Vamos lá, pode mandar sua pergunta aí. Nós vamos gastar mais uns minutinhos respondendo perguntas antes da gente encerrar a nossa live de hoje.
Que dúvida que você tem? Aí, tô vendo aqui. Sou Valentim, tá na área aqui. Tiago Pereira tá junto com a gente. A Val, né, acompanhando. Esse livro, onde está disponível para comprar? Eu acho que tem lá no Jesuscope, ok? Como ler a Bíblia, livro a livro. Outro livro que eu indico para vocês que estão com fome é o Entendes o que Lês. Entendes o que Lês também está disponível lá, ok? E o Entendes o que Lês está com frete grátis, se você quiser, especialmente para nossa jornada, ok? Mano, foi surreal. Valeu, Jonas. Todo dia é dia de dormir de boca aberta com a live. Muito bom. Valeu, Thay Cristina. O plano prefeito, ilustração do quebra-cabeça é show. Vamos lá. Coloca no grupo o nome dos livros que serão sorteados. Eu vou dar uma palhinha do livro que eu vou sortear amanhã. Está preparado? Meu irmão, você não pode perder amanhã. Olha o livro que eu vou sortear amanhã. Isso aqui não é um livro, meu irmão. Isso aqui... O comentário bíblico do MacArthur. Eu vou sortear amanhã e vou mandar para quem ganhar. Não perde por nada, porque é só para quem está na live. É isso aqui que eu vou sortear amanhã para vocês da Thomas Nelson, ok? Thomas Nelson nem tá patrocinando, ele devia ter pedido um patrocínio. A minha mãe aqui, oi mãe. Gostei da dica de ler o livro várias vezes que o Hernando Dias Lopes deu. Até o final vai estar frete grátis? Não, só durante a jornada, e a gente tem só uns 90 lá no estoque, então corre lá se você quer. Vamos lá. Tem alguma pergunta, gente? Se tiver alguma pergunta... Quando você lê a Bíblia de forma corrida, você cruza referências? Sempre fico confusa com isso. Sim, eu vou lendo e quando eu vou lendo, eu vou lembrando de coisas que outros livros disseram, aí eu abro lá e dou uma olhada e volto e tal. Então, sim, e é legal ler de forma corrida para isso, para você ir ligando os pontos aí. Faz um kit com todos esses livros, uma boa ideia. Eu comecei hoje, sei que não for por acaso. Andréia, verdade, você não está aqui por acaso. E se você perdeu a última aula, que foi a 1, vai lá no grupo Telegram que o link está lá, dá para você assistir a aula 1. O Eric, que está aqui do meu lado, acabou de fazer um comentário. Meu pai! Algumas histórias bíblicas são simbólicas, por exemplo, o Vale dos Ossos Secos. A Bíblia tem esse aspecto profético e histórico. Então é necessário entender, na história, o que quer dizer aquilo, lembra? Historicamente, o que o autor quis dizer, mas também pedir para o Espírito Santo nos fazer entender qual é o caráter profético dessa passagem. Mas nós vamos ver isso aqui nas próximas aulas, vai ser demais. Tem gente falando que eu tenho esse livro, que é demais. O meditar na palavra segue a mesma linha da leitura? Ótima pergunta, Celso. A Bíblia, o meditar na Bíblia é diferente da meditação oriental. A meditação oriental fala muito sobre esvaziar a mente, mas também é diferente do simplesmente ler. O que é meditar nas Escrituras? Isso que é muito legal, cara. Meditar é você falar com a sua alma sobre a palavra de Deus. Então lembra de Davi meditando ali em Salmos? Ele diz assim: aquieta-te, ó minha alma. O que ele está fazendo? Ele está meditando. Ele está falando para a alma dele sobre a palavra. A palavra está mandando a gente confiar em Deus, a gente não ficar ansioso. Então ele está falando para a alma dele da palavra. Então qual é uma dica? Você lê a Bíblia, estuda ela, e aquele entendimento agora você começa a falar com o Douglas sobre esse entendimento. Douglas, por que você está ansioso? A Bíblia diz: não andeis ansioso por coisa alguma, antes apresente para o seu pai, com súplicas e ações de graças, tudo que está acontecendo. Então, eu vou falando para minha alma sobre a palavra. Isso que é meditar na palavra, isso é muito importante. O que você acha de ler a Bíblia em um ano? É o que a gente está fazendo aqui com a igreja, é muito legal. Se você conseguir, em algum momento da sua vida, ler mais do que o de um ano, né? Então ler em 6 meses, isso é muito bom, porque você vai ter um panorama melhor das Escrituras, né? Como participar do sorteio? Então a gente está sorteando esse livro, Como Ler a Bíblia, livro a livro, e é só você deixar um comentário
no último post do Dizascope, ok? Você vai entrar lá no último post, vai deixar achamos o livro e marcar uma pessoa lá, ok? Um arroba de alguém. 11h30 a gente sorteia e eu vou falar lá no grupo do Telegram quem ganhou, beleza? O link para o Telegram tá na bio, ok? Gente, é isso. Obrigado por esse tempo juntos aqui. Achamos o livro, estudando a Bíblia. Hoje tivemos Hernandes Dias Lopes. Se você perdeu, eu vou deixar lá no Telegram, ok? O link dessa live completa lá. Tem a número 1 lá também. E amanhã, 10 da noite, a gente está juntos aqui. E a gente vai aprender amanhã, presta atenção, a estudar as cartas. Como que estuda as epístolas, as cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João. Como que interpreta as cartas? É o que a gente vai aprender amanhã juntos aqui. Eu estou muito animado, então eu espero vocês amanhã. Valeu, Deus abençoe vocês.